Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, como sempre, com mais alegria ainda, nossa pílula do nosso querido Evangelho. Luz e paz ao seu coração, muitas bênçãos para sua vida. Sempre, sempre, sempre. Gente, muito feliz, né? Vocês sabem, nós temos vários estudos e estar com vocês pessoalmente é muito bom, né? Quando é online também é muito bom, não importa. O importante é essa cadeia, né? Essa corrente, né, de vibrações positivas, a gente vai juntos auxiliando. Mas eu acho que é muito nobre citar esse trabalho aqui que o Dr. Roberto, né, tem feito, meu querido Roberto tem feito, né, junto à Abrame, né, uma associação que trabalha não só junto aos magistrados, né, de toda a estrutura jurídica de Minas Gerais, mas aberto também ao público, unindo, né, espiritualidade, o trabalho do espiritismo e da espiritualidade ampla para todas as religiões e o poder judiciário, criando esse ponto comum. Então ontem a gente esteve no Tribunal de Justiça, esse ano eu já estive no fórum e é uma alegria enorme, viu? Sempre fazer parte disso. Eu sei que muita gente não sabe dessas iniciativas, é por isso que eu estou compartilhando aqui. Como nós temos a MENG, Associação Médico Espírita, né, com profissionais altamente qualificados na área da medicina, estudando a correlação mente-corpo-espírito de uma maneira muito clara. A gente também tem no meio jurídico, que é ótimo. E eu sei também, né, que tem várias outras áreas. Que bom. Meus amigos, na pílula de hoje, eu queria conversar com você a respeito do grave perigo do julgamento. Já que a gente está falando aqui no meio jurídico, né? Julgar as pessoas. Essa é uma questão tão delicada. Não, não, tão delicada. Você é alguém que gosta de julgar os outros? Como é que você lida quando alguém julga você? Olha, no nosso dia a dia não tem jeito, né? A gente vai caminhando, nós vamos vivendo e naturalmente as pessoas que estão do lado de fora vão criando julgamentos ao nosso respeito. Então muitas pessoas podem olhar para você e te pré-julgar. Não, fulano de tal? Fulano de tal tem uma cara meio assim. Assim? Beltrano? Ah, Beltrano tá fazendo coisas muito erradas. Ciclano tá fazendo coisas muito erradas. E hoje a gente tem um terrível hábito, né, de espalhar de uma maneira muito mais ampla qualquer tipo de julgamento ou pré-julgamento sobre alguém, sobre alguma situação, ou seja lá o que for, não só para as pessoas próximas, mas se utiliza as redes sociais, se utiliza meios comuns, e a gente se esquece que ao julgar o outro, nós vamos ser julgados na mesma medida. Porque o que Jesus fala para nós, né, na linha do Sermão da Montanha, é muito claro. A mesma medida que você utilizar para julgar seu semelhante, você vai ser julgado. E aí é que está o grande ponto. Muitas vezes, quando nós recebemos julgamentos dos outros, nós temos, meus amigos, a grande oportunidade do trabalhador do bem. O trabalhador do bem é aquele ser que entende que não é perfeito. Naturalmente entende que erra, mas acima de tudo entende que não trabalha para ninguém, porque nós trabalhamos o quê? Para Deus. Então, quando isso acontece, a gente segue em frente. Tenta imaginar quantas situações difíceis Chico Xavier passou. Quantas situações complicadas hoje o Papa Francisco passa dentro da própria igreja, de companheiros seus de religião que não entendem a sua postura de trazer as pessoas para o coração. Vamos imaginar muitas vezes situações, a gente está falando no meio religioso, mas fora mesmo, né? Em outras circunstâncias em que você pode ser julgado pela escolha que você faz da sua orientação sexual, pela escolha que você faz em relação a se divorciar ou não, pela escolha que você faz profissional. Às vezes alguém pode te julgar porque você escolheu mudar de cidade. Alguém pode julgar você por alguma situação qualquer. Então, qual que é o grande ponto da pílula do nosso amado evangelho de hoje, né? Evite julgar. Porque quando o outro nos julga, infelizmente, o outro demonstra a enfermidade dele. Mas quando nós julgamos o outro, nós estamos demonstrando a nossa. Há uma grande diferença, meus amigos, entre fazer uma análise de uma situação e julgar. Quando a gente tem um espírito verdadeiro de entendimento, a gente vai analisar as situações. Allan Kardec fala disso muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que para analisar uma situação, eu não posso predispor que eu sou o senhor da verdade, entende? Uma coisa é falar assim, olha, sabe o comportamento do João, do Pedro? Não sei, mas daquela forma que está indo, acho que talvez não seja interessante. Mas em momento algum você está dizendo que o seu comportamento é melhor, em momento algum você está dizendo e prejudicando Pedro na frente das outras pessoas. Agora, quando a gente chega e fala assim, o Pedro, aquele danado, tem feito isso, e fala para todo mundo ver para gerar fofoca, fuxico. Aí minha pergunta, que tipo de vibração você acha que a gente produz quando a gente age assim?
Que tipo de energia negativa você acha que atrai quando a gente sai espalhando fofoca, julgando outras pessoas? Resumo da história: cedo ou tarde você acaba sendo julgado também. Cedo ou tarde a gente passa por situações como essa porque no passado muitas vezes nós fizemos isso, mas a gente esquece. Como a nossa memória é limitada, né? A gente esquece coisa dessas existências quiçá das outras. A gente acaba se revoltando. Então, o resumo de toda essa situação hoje, né? Na nossa pílula é: não julguemos. Tenhamos um coração generoso para amar. Aprendamos a silenciar o erro do outro publicamente e, se for o caso, procurar o outro com carinho e afeto para direcioná-lo, mas com dignidade. Aprendamos sim a nos posicionar sempre perante o equívoco, porque a gente não pode ser morno, né? Como o próprio Cristo nos orientava, mas acima de tudo, sem jamais perder a caridade com o nosso semelhante. Lembre-se sempre disso. Aprendamos, meus amigos, a sermos generosos com a vida, para que a vida seja generosa conosco. E lembre-se, né? Muitas vezes o que eu acho que é certo, amanhã mostra-se talvez equivocado, não é assim? Quantas vezes a gente muda de opinião? Imagina a pessoa que julga, coloca o dedo em riste, acha que sempre tem razão, está passando vergonha o tempo todo, né? Porque o tempo todo vai percebendo muitas vezes que está se equivocando e vai ferindo pessoas próximas e um dia acorda na solidão e não sabe por quê. Então, que a luz do Evangelho abençoe nossas almas, que nós façamos a nossa parte para a gente construir autoridade moral, né? Que nós tenhamos sempre consciência de fazer, no mínimo, muito melhor do que a pessoa ou, sei lá, a instituição ou ser que a gente pretende julgar. Quando a gente pensar assim, muda a nossa postura em relação a várias situações e, consequentemente, a fala do Cristo, para que nós tenhamos cuidado que nós vamos ser julgados na medida que nós julgarmos, vai fazer todo sentido para a gente. Para finalizar, tem uma fala interessante, um provérbio indiano, faz muito tempo que eu não digo ele aqui, que diz assim: nunca julgueis uma pessoa antes de andar pelo menos 7 dias com as suas sandálias. Ai, ai. Não é? Profundo, muito profundo. Meus amigos, novidade especial. Eu falei para vocês que a gente está continuando, né, nosso projeto das palestras grandes, né, pelo Instituto Namastê, e agora vocês vão me ouvir falar muito do Instituto Namastê. Muitos projetos sociais já foram abraçados e muitos serão. Eu peço paciência, muita gente enviou projetos para a gente analisar. Infelizmente, a gente vai precisar de tempo para fazer tudo isso, mas com a graça de Deus, tudo vai fluir bem. E a nossa próxima palestra, gente, em caráter mundial, né, unindo todos vocês, a gente queria fazer diferente. Nós queremos perguntar para você qual é o tema que você quer para a palestra. Exatamente isso. A gente criou uma enquete lá na fanpage do Instituto Namastê, no Facebook. Eu estou mandando aqui o link para vocês. Porque aí você entra na fanpage, curte a fanpage. Sério, aproveita, ajuda a gente. Curtir, já tem quase 2.000 curtidas. É a nossa primeira divulgação. Vamos lá, curtir a fanpage, para vocês ficarem atualizados de tudo que vai ocorrendo, pílulas, palestras, lives e muitas outras coisas mais. E lá tem enquete, deixa a sua opinião. Tem 3 temas possíveis para a nossa próxima palestra. Nós estamos fazendo a enquete hoje e amanhã. E aí o tema que mais, né, for votado vai ser o escolhido. Tem lá como lidar com os pensamentos negativos, relações humanas, a arte de lidar com pessoas difíceis e um outro tema, surpresa, que você só vai saber se entrar lá. Vê dos 3 temas qual que realmente toca mais seu coração e deixa a sua opinião lá pra gente, tá bom? Então lá, curte a fanpage e deixa o tema lá pra gente escolher juntos essa nossa caminhada espiritual. Luz e paz, meus queridos amigos, ao seu coração, pelo amor de Deus, menos julgamento, mais amor, mais exemplo. E você já sabe, até breve, até muito, muito breve. Fiquem com Deus.